muita crítica aos governadores também. Não é aqui, ninguém tá. Aqui não é. A coisa não é dicotômica. Ou o Bolsonaro fez errado, ou os governadores erraram. Os dois erraram. Os dois erraram e erraram muito. Os governadores erraram muito e o Bolsonaro errou muito. Errou muito, muito. Quantas e quantas manifestações no meio da pandemia ele estava lá. Ele se orgulha de falar isso. Eu também. Sempre estive no meio do povo e tal, e não sei o quê. Então você imagina, no meio de uma pandemia, o governante que se diz conservador não foi prudente. E expôs os seus apoiadores a essa imprudência. Isso é um fato. Uma das coisas basilares do conservadorismo é a liberdade do direito de ir e vir, de você fazer o que você quiser. Não, isso não é um princípio do conservadorismo. É um princípio, sim. Não, mas isso... O conservador é um liberal no sentido de respeitar principalmente a Constituição, e na Constituição diz que eu tenho o direito de ir e vir. E os governantes tentaram tirar o direito de ir e vir das pessoas. Você tem o direito de ir e vir numa situação de excepcionalidade, você faz aquilo que é prudente. Numa pandemia, o presidente sair em manifestações e arrastar um monte de gente não é prudente, não é respeitar o direito de ir e vir. É expor os seus apoiadores ao perigo da doença. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, Carla. Nada. Um presidente conservador, diante de uma situação como a que a gente estava vivendo, não sairia para expor os seus apoiadores porque ele precisava de apoio, porque ele achava que as pessoas tinham que ter o direito de ir e vir. Não precisava de apoio, não. As manifestações, em nenhum momento a gente chamou porque a gente precisava de apoio. Não, chamou porque queria fechar o STF, um monte de gente pedindo AI-5. Teve um monte de coisa. O fato é, ele foi para a rua... quer pegar as faixas de 2, 3 pessoas na rua e dizer que a manifestação era por isso. Para mim, isso é até o de menos. O fato dele estar em manifestações. Se é bonitinho você falar, olha, gente, vamos ficar em casa, né? Mas isso mas isso era impopular. Não. Mas isso é impopular se ele falasse isso aí. Populismo é o que ele fez. Não é o que ele Claro fez. Que é. Estou preocupado com o povo, estou preocupado com a economia e tal. Não é populismo, isso é verdade. E olha, a prova está aí. Olha como é que a gente está agora, Paulo. Mas é claro, é o que eu falei há 5 minutos atrás. Esse discurso do preocupado com a economia é o discurso populista. Por quê? Porque fatalmente... é o discurso responsável. Não é. Porque fatalmente a economia ia dar problema. Então, ele dizer, estou preocupado com a economia... Então você diz que o presidente não é conservador. Ele não é conservador. Então você dá aula de religião e você é filósofo, certo? Eu não sou filósofo. Filósofo é o Platão. Bom, mas você faz... Eu sou professor de filosofia. Você é professor de filosofia, você fez filosofia. Você vai dizer, então, por exemplo, para mim agora, que um dos principais princípios cristãos, que é o livre-arbítrio, ele não deve valer numa situação de pandemia, por exemplo. O que isso tem a ver com conservadorismo? O livre direito de escolher o que você quer, o livre-arbítrio, de ir para uma manifestação sabendo dos riscos, isso é irresponsável e é revolucionário. Não, primeiro eu quero saber o que isso tem a ver com conservadorismo. Mas isso é um princípio basilar do conservadorismo. O que o conservadorismo tem a ver com religião? Tudo. Tudo o quê? Nada. Tudo. Nenhum autor conservador diz isso. Morais do cristianismo. A gente está no Brasil e nossas bases aqui são cristãs. O que eu estou dizendo, lá no começo, o que eu disse é, essas coisas não têm a ver diretamente com o conservadorismo. Então, essa confusão, inclusive, no final de semana saiu uma pesquisa aí em que a pessoa que fez 2 ou 3 departamentos de universidades públicas dessas grandes fizeram uma pesquisa para descobrir se a população estava mais à direita ou mais à esquerda. E aí publicaram uma pesquisa ridícula em que a pessoa conservadora é exatamente essa que a Carla Zambelli está dizendo aí. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que é contra o aborto, uma pessoa que é contra a união entre pessoas do mesmo sexo e que é uma pessoa que gosta de militarismo. Não é contra o aborto, por exemplo. Questão de respeitar a vida desde a concepção. Tudo bem. O que esses caras acham que é conservadorismo é isso. Mas o conservadorismo não é isso. Essas características desse tipo de conservadorismo que, por exemplo, o Bolsonaro defende, e a Carla me parece que defende também, não tem a ver diretamente com princípios conservadores dentro de uma tradição conservadora. E aqui eu estou falando de uma tradição conservadora. Eu não estou falando de um conservadorismo que inventaram agora, que desde 2018 as pessoas descobriram que elas são conservadoras porque o Bolsonaro falou. 10 princípios conservadores.
posso ler aqui rapidinho? Vai. Só para a gente não se perder nas ideias. Então, olha só o que diz o Burke sobre o que são os 10 princípios conservadores. Olha só, primeiro, o conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Não tem nada a ver com religião. O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade, que é o segundo, nada a ver com religião. Terceiro, os conservadores acreditam no que poderia se chamar de princípio do pré-estabelecimento. Beleza? Nada a ver com religião. Quarto, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Nada a ver com religião. 5. Os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Não tem nada a ver com a religião. Inclusive, quando fala de variedade em relação a gênero, por exemplo, um conservador discutiria isso tranquilamente. 6. Os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. Não tem nada a ver com religião diretamente. É só olhar a situação, a história, não, gênero, ver que o ser humano... jamais, aí eu discordo completamente de você. No princípio da variedade aí, não tem nada a ver com gênero. O conservador, ele acha que homem nasce homem, mulher nasce mulher, e que Não, o isso religioso não muda. acha que é isso. Não. O conservador acha que Vou homem nasce homem, continuar. mulher nasce mulher. Vou continuar E vou te aqui. dizer uma coisa. Não, porque é questão da continuidade. Por que você vai... Por que uma pessoa que... não existe isso, você vai virar mulher. Você Eu não disse continua nada disso, homem. eu nem disse, eu nem Não, mas você defendi disse que nada. gênero, Eu só disse você disse da ideologia que de um gênero. conservador discutiria essas questões tranquilamente. Se ele concorda com elas ou não, é uma outra Não, mas história. o conservador discute qualquer coisa com tranquilidade. Mas Não. ele não concorda. Não, ele não discute qualquer coisa. O tipo de conservador que você está falando não discute as coisas com tranquilidade. Eu vou explicar de novo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que um conservador, ao olhar a sociedade e ver que existe homem, mulher, trans e homossexuais e tal, ele olha para essa situação e ele tenta entender e discutir isso de alguma maneira. Se ele vai aceitar isso no final, ou se ele é religioso e vai negar isso, é um outro problema. O que eu estou dizendo é, para uma pessoa conservadora, ela reconhece a existência. Por exemplo, desde a Grécia Antiga se tem homossexuais, por exemplo. Certo? Então, quer dizer, se reconhece a existência dos homossexuais. Você terminou falando da imperfectibilidade, certo? Sim. O que significa imperfectibilidade? Que o ser humano não é perfeito. Não é perfeito. Isso tem uma base cristã. Um dos autores que eu mais gosto é Michael Oakeshott. Então, por exemplo, você leu aí, né? Ele diz, conservador é preferir o familiar ao desconhecido. Sim. Familiar, Nada a ver com religião. que você conhece e tal, do que o desconhecido. Sim, Sai ótimo. para o desconhecido. Preferir o tentado ao não tentado. Nada a ver com religião também. O fato ao mistério. O Por real ao possível. O limitado ao ilimitado. O próximo ao distante. O suficiente ao superabundante. É isso aí. O suficiente ao superabundante, por exemplo, também tem Nada uma a ver base. com religião. Tem uma base religiosa, sim. O conveniente ao perfeito, até porque perfeito não existe, né? O ideal não existe. Não existe o mundo ideal. Existe o mundo presente e Tá, possível. mas qualquer pessoa reconhece A afinidade isso, mesmo sem presente ser é religiosa. utópica. Mas aí que está a base disso, ela vem de uma religião. Não, ela relações, não vem. as relações e lealdades familiares, elas vão ser preferíveis ao fascínio de vínculos mais proveitosos. Sim. Também tem uma relação, sim, de cultura judaico-cristã ou de religião. A relação, o que eu estou querendo dizer, Carla, Comprar e expandir será menos importante do que conservar, cultivar e desfrutar. Uhum. A dor da perda será maior que a excitação da novidade Sim. ou promessa. E deixa eu te dizer uma coisa. Aí, nisso tudo aqui, quando a gente fala de imperfectibilidade, quando a gente fala de família, etc., isso daí tem pilar no Deus. Agora, sim, em Deus. Agora, se você quiser falar para mim que o cara que montou que todo mundo que escreveu sobre conservadorismo teria que escrever lá que, olha, eu estou pensando em tudo isso porque Jesus disse... Não, o que eu quero dizer precisa. é que a ligação entre religião e conservadorismo ela não é uma ligação intrínseca. E, por exemplo, o Scruton, que é o grande filósofo do conservadorismo do século XX, ele faz muita questão de separar essas coisas. Inclusive, ele vai reconhecer que existem autores conservadores que são religiosos e que advogam essa ideia de que há alguma... Mas ele faz uma longa explanação para dizer, olha, o fato da sociedade possuir uma religiosidade não significa que esses princípios
eles são intrinsecamente ligados à religião das pessoas. E eles não devem ser assim. Por quê? Porque, por exemplo, numa sociedade laica, a religião não deve ter influência. Então, Não, ela pode ter governante ela pode ter influência. Ela não precisa ser obrigatória e nem ela pode acontecer. O que eu concordo com você é o seguinte: uma pessoa que não crê em Deus, ela pode ser sim conservadora, mas praticamente de uma forma necessária, os que creem em Deus e nos princípios basilares que a Bíblia fala ou que a cultura judaico-cristã fala, o cara necessariamente tem que ser conservador. Então, não existe hoje uma pessoa que acredite na história de Jesus e em tudo que a Bíblia fala e tudo que ela condena e o cara não ser conservador. existe um monte. Se eles estão certos ou não é outra discussão. Agora, tudo bem. Mas aí a gente Grande parte dos conservadores, grande teoria... parte dos cristãos são conservadores, mas nem todos os conservadores são cristãos e nem é preciso ser.